Profecias bíblicas e o fim dos tempos. Decifrando o Apocalipse e os enigmas do juízo final. A humanidade, desde que contempla as estrelas e a efemeridade da própria existência, nutre um fascínio inquietante pelo fim. O fim da vida individual. O fim de uma era. O fim do próprio mundo. Nenhuma outra coletânea de textos capturou e moldou essa apreensão escatológica de forma tão profunda e duradoura quanto as profecias bíblicas. Entre visões de impérios em ruínas, pragas devastadoras, batalhas cósmicas e a promessa de uma renovação final, esses escritos sagrados oferecem um panorama complexo e muitas vezes aterrador do que poderia ser o crepúsculo da história. Bem-vindo ao canal Mistérios e Curiosidades. Caso goste, se inscreva neste canal, curta e compartilhe este vídeo. Vai me ajudar muito a criar mais vídeos como este. O livro do Apocalipse, com sua imagética surreal e simbolismo denso, ergue-se como o pilar central dessas narrativas. Mas ele é apenas o clímax de uma longa tradição profética que se estende por séculos. Convidamos você a uma jornada através dos corredores enigmáticos dessas profecias, explorando seus temas, suas interpretações e os mistérios que continuam a intrigar e assombrar a mente humana. As raízes da visão apocalíptica. Prenúncios no Antigo e Novo Testamento. Embora o Apocalipse de João seja a obra mais emblemática sobre o fim dos tempos, suas sementes foram plantadas muito antes, tanto no Antigo Testamento hebraico quanto nos ensinamentos de Jesus e seus apóstolos. No Antigo Testamento, o livro de Daniel se destaca. Escrito em um período de opressão, Daniel apresenta visões de bestas colossais representando impérios sucessivos, a figura enigmática do Ancião de Dias e do Filho do Homem, recebendo um reino eterno, e a famosa profecia das 70 semanas, que tem sido objeto de inúmeras interpretações messiânicas e escatológicas. A luta entre o bem e o mal, a soberania divina sobre a história e a eventual redenção do povo de Deus são temas centrais. Outros profetas como Ezequiel, com suas visões da batalha de Gog e Magog, uma conflagração de nações contra Israel nos últimos dias, e a restauração de um templo glorioso, também contribuíram para o imaginário apocalíptico. Isaías, Jeremias e Joel falam do dia do Senhor, um tempo de julgamento divino, convulsões cósmicas e purificação, que traria tanto destruição para os ímpios quanto salvação para os justos. No Novo Testamento, o próprio Jesus Cristo, em seu discurso do Monte das Oliveiras, registrado em Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21, oferece uma série de sinais que precederiam o fim dos tempos. Ele fala de falsos messias, guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, perseguições aos seus seguidores, a pregação do Evangelho a todas as nações e, crucialmente, a abominação da desolação. Um evento que muitos associam à profanação do Templo de Jerusalém, mas que também é visto como um prenúncio de eventos futuros. Esses ensinamentos fornecem um elo direto entre as expectativas judaicas e a escatologia cristã que se desdobraria no Apocalipse. O Apocalipse desvelado, uma viagem alucinante. Através do Livro da Revelação. O livro do Apocalipse, atribuído ao apóstolo João durante seu exílio na ilha de Patmos, provavelmente no final do primeiro século d.C., em meio à perseguição romana, é a pedra angular da escatologia bíblica. Seu título grego, Apocalipsis, significa revelação, ou desvelamento, a remoção de um véu para expor verdades ocultas sobre a natureza de Deus, o conflito cósmico e o destino final da criação. É uma obra de literatura apocalíptica, um gênero popular no judaísmo e no cristianismo primitivo, caracterizado por visões simbólicas, linguagem codificada, dualismo, bem versus mal-luz versus trevas, e uma perspectiva pessimista sobre a era presente, mas otimista sobre a intervenção divina final. A estrutura do Apocalipse é complexa, marcada por sequências de setes. As 7 igrejas da Ásia, capítulos 2, 3. Cartas direcionadas a 7 comunidades cristãs, contendo elogios, repreensões e promessas, refletindo os desafios enfrentados pela igreja primitiva, mas também vistas como representações de diferentes eras ou tipos de igrejas ao longo da história. A visão do trono celestial, capítulos 4, 5. João é arrebatado ao céu e testemunha a adoração a Deus e ao Cordeiro, Cristo,
que é digno de abrir o livro selado com 7 selos, contendo os decretos divinos para o fim. Os 7 selos, capítulos 6-8. A abertura de cada selo desencadeia uma série de julgamentos sobre a terra. Os 4 cavaleiros do Apocalipse: conquista, anticristo, guerra, fome, morte, o clamor dos mártires, sinais cósmicos, terremotos, escurecimento do sol e da lua. E finalmente, um silêncio aterrador no céu. As 7 trombetas, capítulos 8, 11, 15. Tocadas por 7 anjos. As trombetas anunciam pragas e destruições ainda mais severas sobre a terra, o mar, os rios e os corpos celestes, além da aparição de demônios e a ascensão de um abismo. Figuras centrais do conflito, capítulos 12 e 14. Aqui surgem os protagonistas do drama cósmico: a mulher vestida de sol, representando Israel ou a igreja; o grande dragão vermelho, Satanás; a besta que emerge do mar, o anticristo, um líder mundial blasfemo e poderoso; e a besta que emerge da terra, o falso profeta, que promove a adoração à primeira besta e institui a marca da besta. As 7 taças da ira de Deus, capítulos 15 e 16. Derramadas sobre os seguidores da besta, estas taças representam a plenitude da ira divina, causando feridas malignas, transformando rios e mares em sangue, e culminando na grande batalha do Armagedon. A queda da Babilônia e o triunfo de Cristo, capítulos 17 e 20. A Grande Babilônia, uma cidade-sistema mundial corrupto e idólatra, é julgada e destruída. Segue-se a segunda vinda de Cristo, a derrota das bestas e do dragão, que é preso por 1000 anos, e o estabelecimento do reino milenar de Cristo na terra. O juízo final e a nova criação, capítulos 20 e 22. Após o milênio, Satanás é solto por um breve período, lidera uma rebelião final e é derrotado definitivamente, sendo lançado no lago de fogo. Ocorre o grande trono branco do juízo final, onde os mortos são julgados. Finalmente, os antigos céus e terra passam, e Deus cria novos céus e nova terra, e a nova Jerusalém desce do céu, um lugar de perfeita comunhão com Deus, sem dor, lágrimas ou morte. A linguagem do Apocalipse é um mosaico de alusões ao Antigo Testamento, imagens vívidas e, por vezes, grotescas, e um simbolismo que tem desafiado intérpretes por séculos. O número 7, perfeição, completude. O número da besta, 666. As cores, os animais e as figuras celestiais carregam múltiplos níveis de significado, tornando a interpretação uma tarefa complexa e, muitas vezes, controversa. Decifrando o código, as escolas de interpretação do Apocalipse. A natureza enigmática do Apocalipse e de outras profecias bíblicas deu origem a 4 principais escolas de interpretação, cada uma oferecendo uma lente diferente para entender essas visões. Preterismo, passado. Os preteristas argumentam que a maioria das profecias do Apocalipse, especialmente os julgamentos e a figura do anticristo, já se cumpriram no passado, principalmente no primeiro século d.C. Eventos como a perseguição aos cristãos sob o Império Romano, com Nero frequentemente identificado como a besta, e a destruição de Jerusalém em 70 d.C., são vistos como o foco principal das visões de João. Para os preteristas, o Apocalipse foi uma mensagem de consolo e esperança para os cristãos primitivos sob perseguição. Historicismo, contínuo histórico. Esta visão, popular entre os reformadores protestantes, interpreta o Apocalipse como um panorama profético que se desenrola continuamente ao longo da história da Igreja, desde o primeiro século até a segunda vinda de Cristo. Figuras e eventos históricos específicos, como o Papado, o Império Otomano ou a Reforma, são identificados com os símbolos apocalípticos. Futurismo, futuro. A abordagem futurista, especialmente popular em círculos evangélicos dispensacionalistas, sustenta que a maior parte do Apocalipse, geralmente a partir do capítulo 4, se refere a eventos que ainda estão por acontecer, em um futuro período de tribulação de 7 anos, seguido pela segunda vinda de Cristo e o estabelecimento de seu reino milenar. O anticristo é visto como uma figura política mundial futura, e a batalha do Armagedon como um conflito literal. Idealismo, simbólico, espiritual. Os idealistas não veem o Apocalipse como um mapa de eventos históricos específicos,
passados, presentes ou futuros, mas como uma representação simbólica da luta atemporal entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, entre a Igreja e o mundo. As visões são alegorias que comunicam verdades espirituais sobre a soberania de Deus, a vitória final de Cristo e a perseverança dos santos, aplicáveis a todas as eras. Cada uma dessas escolas possui variações e nuances, e a escolha de uma delas influencia profundamente como os símbolos, os personagens e os eventos das profecias são entendidos. A multiplicidade de interpretações é, em si, parte do mistério duradouro desses textos. O fascínio perene. Por que o fim dos tempos nos assombra e intriga? As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos exercem um fascínio inegável sobre a imaginação humana por diversas razões. Elas oferecem uma narrativa grandiosa que busca dar sentido ao caos da história, prometendo uma resolução final onde a justiça prevalecerá e o mal será erradicado. Para os fiéis, elas podem trazer esperança de redenção e de um futuro glorioso. No entanto, elas também exploram medos primordiais. O medo da destruição, do julgamento, de poderes tirânicos, o anticristo, de desastres naturais e cósmicos, e do desconhecido. A imagética vívida, e muitas vezes aterradora do Apocalipse, bestas monstruosas, pragas devastadoras, anjos da morte, penetra profundamente no subconsciente coletivo. Ao longo da história, essas profecias foram repetidamente invocadas para interpretar eventos contemporâneos, desde a queda de impérios até guerras mundiais e pandemias. Líderes carismáticos e movimentos religiosos frequentemente as utilizam para mobilizar seguidores, prever datas para o fim do mundo, invariavelmente falhando, ou justificar ações políticas. A ambiguidade inerente aos textos permite que sejam constantemente reinterpretados e reaplicados a novas situações, garantindo sua relevância contínua e seu potencial para gerar tanto fervor quanto ansiedade. Conclusão: o enigma insolúvel no coração da fé e do medo. As profecias bíblicas sobre o fim dos tempos permanecem como um dos conjuntos de textos mais enigmáticos, debatidos e influentes da história humana. Elas são um testamento da busca da humanidade por significado diante da vastidão do tempo e da aparente aleatoriedade do sofrimento. Seja vistas como um roteiro literal para o futuro, um comentário sobre eventos passados, um drama histórico contínuo ou uma alegoria espiritual, essas visões de julgamento, conflito cósmico e renovação final continuam a desafiar, inspirar e, inegavelmente, perturbar. O mistério central talvez não resida em decifrar cada símbolo ou prever cada evento com precisão, mas em compreender por que essas narrativas apocalípticas detêm um poder tão visceral sobre nossa psique. Elas nos confrontam com as questões últimas da existência, da justiça divina e do destino da criação, pintando um quadro que é, ao mesmo tempo, de uma beleza aterradora e de uma esperança desesperada. O Apocalipse, em particular, permanece como um espelho sombrio e fascinante, refletindo não apenas um possível futuro, mas os medos e anseios mais profundos do coração humano. Obrigado por assistirem até o final. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Muito obrigado a todos e até mais.